Olá pessoal, eu sou o Rafael, vou apresentar para vocês o projeto integrador do nosso grupo. Ao final, o Flávio vai apresentar a segunda parte. O título do nosso projeto é Sistema de Consultas de Interações Medicamentosas. Esse é o sumário, né? Então, ao final da sexta parte, eu vou fazer uma apresentação breve do código-fonte e passo a palavra para o Flávio. Qual é a nossa proposta? É um sistema de consulta de interações medicamentosas. O que são essas interações? Quando a pessoa utiliza 2 ou mais medicamentos, né, pode ocorrer uma interação entre esses. Então, é uma maneira dela consultar se há ou não essa interação descrita, né, previamente. Então, é um sistema informativo, né, que não deve ser a fonte primária de consulta dessa informação. A fonte primária é o médico, né, o farmacêutico, ou a própria bula do medicamento. Tá? Qual é a comunidade-alvo? São pessoas que utilizam 2 ou mais medicamentos simultaneamente. Tá? A justificativa é que integrantes do nosso grupo, né, citaram experiências, né, do dia a dia de ter contato com pessoas que têm muita dificuldade em ler e compreender a bula e pediam auxílio durante essa tarefa, né? Então, o que deu a ideia para a gente desenvolver esse trabalho. Outra justificativa é que interação medicamentosa envolve um controle de um grande volume de informação, o que é suscetível ao erro humano, sem auxílio de um sistema. E é uma ciência em constante evolução, ou seja, é um conhecimento que está sempre em atualização. Tá? Então, quais são os diferenciais que a gente tenta ter, né? São que a gente vai se basear em dados provenientes de uma base científica, tá? Então, até por isso a gente consegue ter a iteração no nível dos princípios ativos e não apenas nas classes do fármacos, como alguns sistemas, né, que a gente viu por aí. E a gente vai focar em ajustar a nomenclatura para que ela é adotada no Brasil. No mais, é uma abordagem simplista, né, no sentido de ser binária, a gente só quer mostrar se há ou não iteração descrita e não dar detalhes sobre essa iteração, né? Se a pessoa tiver dúvidas, ela vai buscar, até para fortalecer esse vínculo, ela vai buscar um profissional da área de saúde. Quais são as fontes de dados da Anvisa, para a gente ter os nomes comerciais e princípios ativos aqui no Brasil, e a base do Drug Bank, que traz, né, esses dados científicos, tá? Então, ali tem as informações de interações medicamentosas. E essas são várias tecnologias que a gente utiliza, né? Eu não vou descrever por conta do tempo. Aqui é uma fundamentação sobre interação medicamentosa, a gente não entra nesse nível, né, no desenvolvimento do projeto em si, mas é importante ter esses fundamentos, né. Então, as interações elas podem ser aditivas, né, é quando com a adição de um medicamento novo nada muda, então elas ocorrem como se não houvesse interação. Sinérgica é quando a adição de um medicamento potencializa o efeito de outro medicamento, isso pode levar, por exemplo, a superdosagem ou pode ser até usado como efeito terapêutico benéfico. Tá? Antagonista é quando um medicamento tem um efeito oposto quando ministrado em conjunto com o outro. Ou seja, um bloqueia o funcionamento do outro, de maneira simplificada. Essas interações podem ou não levar à toxicidade, né, no organismo, podem ser imediatas ou em outros níveis mais complexos. Tá? As duas frentes, né, da farmacologia que estudam isso são a farmacocinética e a farmacodinâmica, elas são complementares. Tá? E basicamente a mais utilizada normalmente é a farmacocinética, que estuda o que o corpo faz com a droga, então ela vai se preocupar ali em como acontecem as concentrações dessa droga durante o tempo, ou seja, quanto tempo e como ela vai ser absorvida, transportada, metabolizada e excretada, né? Enquanto a farmacodinâmica se preocupa mais em como a droga age no corpo, então vai focar nos mecanismos funcionais de interação. Entender quais são os receptores farmacológicos, se é nesse nível que há a interação, se é no nível dos mecanismos de transdução de sinal, né? Ou seja, dentro da célula já, em algum mecanismo metabólico, ou até mesmo em questão de sistemas fisiológicos antagônicos, né? Ou seja, atuam em sistemas distintos, mas que têm alguma ação sobre o outro, pela própria maneira que o corpo humano funciona. Vale falar que a natureza dessas interações é complexa, né? Então, estudar um medicamento na união de outro é diferente de estudar, por exemplo, esse medicamento na união de vários outros medicamentos, né? Então, pode ser que uma interação que não ocorria entre A e B, A e C, A e D, ocorre na presença de A, B, C e D, né? Coisas desse tipo. Quais são as fontes de dados que a gente vai utilizar? Já foi dito, né? Anvisa e Drug Bank. Então, Anvisa são dados públicos, né? Estão em CSV, mas não tão normalizados quanto os princípios ativos, então é um problema que foi lidado, né? O Drug Bank já é uma base com a licença Creative Commons, mas não comercial. Então, a gente precisou solicitar e obter uma autorização de uso, né? É uma base bem maior, né? De 1,5 GB. E ela tem as iterações. Essa base está em inglês, né? A nomenclatura, e da Anvisa em português. Então, de maneira geral, qual que é o desenvolvimento do nosso projeto? Né? Analisar e compreender essas bases, né, a primeira etapa, depois partir para um módulo de extração, transformação e carregamento, tá? ETL. Nele acontece o quê? O consumo dos dados, a seleção das características que são de interesse, né? Porque existem muitas outras características nessas bases, a extração das entidades, aí a gente já começa a caminhar na direção do banco de dados que a gente vai querer utilizar depois,
Então, para isso envolve limpeza, validações, como manter unicidade, coisas do tipo, né? Uma tradução dos termos, então os termos têm que ser traduzidos para poder depois serem pareados, né? Como a função de pareamento de strings. E, por fim, a geração dos scripts que vão dar a carga na base de dados relacional. Vamos, então, para uma parte mais técnica, né? Para quem gosta desses detalhes, né? O que acontece por trás das cenas aqui. Essa é a base de dados do DrugBank, né? Então é um XML aberto aqui, um exemplo para vocês verem. E essa é a base CSV que vem lá da Anvisa, ok? O nosso código fonte da parte ETL é basicamente um módulo central, né? Que vai fazer a importação e vai fazer as chamadas aos outros módulos, de acordo com aquilo que foi dito, né? Tudo em Python. Então a gente tem lá os módulos de tradução, que fazem chamadas para o Google API, né? Google Translator. Tem a parte de fazer o pareamento das strings, que também é uma parte que tem certa complexidade, um módulo que gera, né, os scripts SQL. Basicamente é isso, tá, pessoal? Eu não vou colocar para rodar, né, porque esse código ele demora mais ou menos aí, do jeito que está por último, umas 4 horas, né, para ser executado. Né? Isso daqui é exatamente ele procurando IDs que não são encontrados em algumas das bases, tá? Então ele já tem, né, prevê esse funcionamento. Tá? E por fim a gente tem a base de dados, né, gerada no MySQL com esse modelo, né, físico aqui. Então é isso, eu vou passar a palavra para o Flávio. Agora vamos falar da aplicação web em si, né? Na parte do front-end, utilizamos o HTML5, CSS e o Bootstrap. Na parte do back-end, usamos o framework web Django, né? E que ele oferece algumas coisas prontas já, tem toda aquela parte de segurança e ele é altamente escalável. Na parte do banco de dados, utilizamos o MySQL em conjunto com o Workbench. O Django ele trabalha na arquitetura MTV, né? Model Template View. O model ele faz um mapeamento do banco de dados. O template é a parte do front-end ali, né? O HTML, o CSS. E a view é a lógica de programação, né? O que vai ser feito com os dados que forem passados ali no request. Aqui é a parte do model, né? Aqui vemos o banco de dados, né? E aqui já como é feita a importação desse banco de dados para dentro do Django. A parte do template, a gente não vai ficar muito a fundo nessa questão, mas é bem interessante essas tags que são usadas para fazer a ligação entre o back-end e o front-end, né? Essa tag aqui com o %, geralmente é código, né? Lógica. E essas duas chaves aqui são a parte quando você quer fazer o print, né? Exibir alguma informação. Aqui são na parte do view, né? Temos essas funções, né? E que a gente vai mais tratar aqui é essa função lista medicamentos, né? Que é a função que vai tá pegando as informações que são passadas pelo usuário, né? E tratando elas e fazendo a pesquisa se existe ou não interação entre os medicamentos. Aqui no começo do código temos os requests, né, os gets lá com o que foi passado de informação no HTML para dentro do Django, né? Ele vai fazer o filtro dentro da tabela Bigtable. Depois ele vai tratar o tipo de dado que foi selecionado, né? Que ele pode ser tanto o dado tipo 1, que é direto do DrugBank, o tipo 2, que seria a pesquisa com o nome comercial na Anvisa, e aqui seria a pesquisa com o nome do princípio ativo, né? E cada uma dessas opções que foram selecionadas, ele vai fazer um caminho aqui até chegar na interação em si. Aqui o código vai estar mostrando um pouquinho de como é feito esse caminho, né, até chegar à interação, né? Ele é feito com tries, excepts e elses, né? Que vai pesquisando conforme o tipo de dado selecionado. Aqui já seria a parte do matching, né? Se existe ou não no banco de dados do DrugBank interação, aquele par que fala se existe interação ou não, né? Se ele não tiver interação, ele vem para essa parte do código, né? E vai ser exibido lá que não existe interação. Se caso exista o matching lá, o parzinho de medicamentos, ele vem aqui para essa parte do código, né? Exibindo lá para o usuário que existe a interação. Essa aqui é a aplicação web em si, né? O que o usuário vai estar vendo lá, ele vai estar selecionando, né, 2 medicamentos ou princípios ativos aqui, clicar aqui em pesquisa e interação, né? E vai ser exibido para ele, no caso de não existir a interação, essa mensagem verde, né, com o nome dos 2 medicamentos selecionados, e caso exista a interação, ele vai estar essa mensagem aqui em vermelho, né, com o nome dos 2 medicamentos, né? Colocamos aqui também esse item bula informações, caso o usuário queira consultar mais informações sobre o fármaco ali, né? E ele vai ser direcionado para o site da Anvisa, né?
E é isso, pessoal. Muito obrigado. Agradecemos aí a atenção.